falando sobre direito. Hoje nós iremos falar sobre um dos assuntos com mais repercussão, vamos dizer assim, que é o tema ação de guarda e regulamentação de visitas. Esse tema ele é muito importante, que causa algumas dúvidas em muitas pessoas, e o nosso objetivo é esclarecer. Conforme eu tinha dito no primeiro vídeo, o nosso objetivo não é esgotar o tema, até porque ele tem muitas coisas para ser discutidas e o nosso objetivo não é esse. Nós queremos, em rápidas palavras, mostrar os principais assuntos dentro da ação de guarda e regulamentação de visitas, para que os amigos possam ver e decidir qual é o melhor caminho que deve tomar. Primeiro, toda vez que um casal se separa, existe um drama. Toda vez que um casal se divorcia ou termina a sua relação conjugal, quando se tem uma união estável, existe um drama. Por quê? Porque muitos constituem filhos, precisam, aliás, de uma proteção. E foi exatamente isso que o direito veio fazer: protegê-los em caso de ruptura da sociedade conjugal. Em caso de ruptura da sociedade conjugal, nós temos uma ação específica para proteger os interesses de crianças e adolescentes, que é exatamente a ação de guarda. Mas para que a gente possa dar algumas dicas práticas sobre essa ação, nós precisamos responder algumas perguntas. Primeira dela: quais são os tipos de guarda, E o que caracteriza cada uma desses tipos de guarda? Nós temos, na verdade, dois tipos de guarda dentro do nosso ordenamento jurídico. O primeiro tipo de guarda que nós temos é a guarda unilateral, que caracteriza-se a guarda unilateral quando um dos cônjuges, ao se separar, ele vai a juízo, e pede que a sua responsabilidade sobre o filho, sobre a criança ou adolescente seja total. Nesse momento, ele entra na justiça para que a guarda da criança seja unicamente dela. Não quer dizer, nós temos que prestar atenção nisso, que não quer dizer que o outro que não detém a guarda não possa ver seu filho. Claro, não é isso. Quando nós falamos em guarda unilateral, estamos a dizer que o pai ou a mãe que ficou exclusivamente com a guarda do filho detém sobre ele todos os cuidados e proteções básicas estatuídas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que o cônjuge que não ficou com a guarda unilateral pode, em todo momento, desde que acordado, visitar seu filho. Então, a guarda unilateral é isso, e nós temos também um outro tipo, outra espécie de guarda, que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada se traduz exatamente por ser uma guarda onde pai e mãe detêm igualmente o poder familiar de guarda com relação àquela criança e adolescente. Na verdade, na guarda compartilhada, não existe um deter o poder maior com relação ao outro. Na verdade, os dois exercem de igual modo o cuidado, a proteção, a educação sobre a criança ou adolescente. Tá bom? Então, a primeira dica que nós podemos dar sobre essa ação de guarda é que o pai ou a mãe pode pedir ou ação de guarda unilateral ou compartilhada. Bem, a segunda pergunta a ser considerada sobre essa ação de guarda é o que deve ser considerado no momento de definir o tipo de guarda. Lembrando aos amigos que existem dois tipos de guarda, conforme já adiantamos. Guarda unilateral e a guarda compartilhada. Mas o que eu devo considerar para definir qual tipo de guarda eu devo ingressar na via judicial? Bem, o que deve ser observado principalmente é o melhor interesse da criança e do adolescente. Na verdade, o interesse do pai e da mãe não deve jamais prevalecer. O meu ego, ele não deve prevalecer, porque o que deve, na verdade, prevalecer é o melhor interesse da criança e do adolescente. Está lá no artigo 1º do Estatuto, que define a doutrina da proteção integral. Então, a criança e o adolescente deve sempre prevalecer no momento de definir qual tipo de guarda eu devo ajuizar
na justiça, tá bom? Terceira pergunta que nós devemos fazer para responder alguns assuntos sobre a ação de guarda. A terceira pergunta a ser considerada é: a decisão sobre a guarda será sempre judicial? Bem, essa pergunta ela requer alguns detalhes e nós tentaremos explicar da melhor maneira possível. Toda a ação de guarda ela sempre será judicial, sempre. Jamais será permitido decidir a guarda em cartório, por exemplo, ou em alguma outra instituição pública. Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas leigas que não conhecem tentando se dirigir até o Conselho Tutelar, por exemplo, para tentar resolver essa questão da guarda. Mas é importante que os amigos saibam que a guarda sempre será judicial, ainda que haja acordo entre as partes, com o advogado, claro, para que se defina qual pai ficará com a guarda e qual o cônjuge ficará com o direito de visitas, tá bom? Mas a guarda será sempre judicial. Quarta pergunta que nós devemos fazer, e com uma atenção especial a essa pergunta: após definida a guarda, ela pode ser revista? Olha só, o artigo 35 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente fala exatamente sobre isso. A guarda, na verdade, ela não é absoluta. Ela sempre poderá ser revista. Claro, nós devemos sempre observar o melhor interesse da criança e do adolescente. Portanto, ainda que seja definido em um processo de divórcio, onde se coloque a guarda também como um dos seus subpontos nessa ação, por exemplo, de divórcio, é claro que futuramente, se acontecer algum problema, o outro pode claramente, com ação de guarda, pedir a sua substituição, e assim essa pessoa pode realmente ser o guardião da criança ou do adolescente. Outra pergunta que nós devemos responder é: o que é o direito de visitas? Já que nós estamos falando sobre ação de guarda, devemos também entender o que é o direito de visitas. Portanto, visitas é o cônjuge que não ficou, por exemplo, com a guarda da criança ou do adolescente, poderá sim visitar o seu filho, de acordo com o que foi estabelecido pelo casal, né, que a outrora agora está divorciado, e aí eles podem definir como será esse direito de visitas. O direito de visitas pode ser determinado ou acordado de maneira semanal, né, em 15 dias, por exemplo, ou de forma livre. Basta apenas que haja um acordo, e que nós não devemos esquecer que deve ser respeitado o melhor interesse da criança e do adolescente nesse sentido. Então, o direito de visitas ele pode ser livre, basta o casal assim desejar. Tá bom? Última pergunta que nós devemos responder sobre a ação de guarda e regulamentação de visitas: os avós poderão pleitear o direito de visita? Essa pergunta ela é interessante e eu vou adiantar que sim. Os avós, como parentes, né, legítimos da criança e do adolescente, eles podem sim pleitear o direito de visitas. Na verdade, está regulamentado o direito de visita dos avós, basta ter a anuência do juiz para tanto, devendo, claro, sempre resguardar o melhor interesse da criança e do adolescente. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado dessas dicas de hoje sobre a ação de guarda e regulamentação de visitas. Conforme tinha dito, não quero esgotar todo o tema, apenas dando uma pincelada sobre algumas principais perguntas. Espero que tenha gostado. Se você gostou, compartilha, dê um like e nos ajude.